Quando surge família, sejam bem-vindos a mais um vídeo bom, bem, sobre Abel Ferreira. Clube da Premier League procura Abel Ferreira entre as suas opções. Bom, vamos lá. Segundo a informação lá do Fala Fonte na ESPN, o Tottenham, que acabou de demitir o seu técnico, colocou Abel Ferreira na sua lista de possível substituto para ser o novo treinador do clube inglês. Bom, tem alguns poréns aí, tá? Vamos lá. O Abel Ferreira, ele constantemente tem ficado na lista de alguns clubes ali da Europa. O Abel Ferreira é técnico do Palmeiras, um técnico multicampeão aqui, então óbvio que sempre vai estar em destaque. Não daqueles top 10, que é o que a gente fala, né? Chelsea, Manchester City, Barcelona, Real Madrid, Bayern de Munique, enfim. Que é os que pagam muito bem. O Tottenham é um clube menor, mas ainda assim de destaque, tem um poder financeiro maior. Porém, o Tottenham não pagaria 3 milhões de reais para o Abel Ferreira e sua equipe. Não tem condições. O Tottenham ainda assim paga menos. Vocês podem ver que o Tottenham deve negociar o Richarlison com o Flamengo aí no meio do ano. Abel Ferreira, ele está na lista, né, de possíveis técnicos do Tottenham, mas é aquela lista que ele está em 10º, 11º, 14º. Dificilmente vai chegar até ele. E se chegar, o salário que ele ganha aqui no Palmeiras, sim, o salário que ele ganha no Palmeiras é muito maior do que o Tottenham pagaria para ele lá. Então, é o que a gente sempre fala, rapaziada. O Abel Ferreira, para sair do Palmeiras hoje, é só para ir para um top 10 da Europa, que são esses top 10 da Europa, que são esses aí que eu citei. Que aí sim eles conseguiriam pagar mais do que o Palmeiras paga, inclusive. Agora, os demais clubes, Tottenham, Wolverhampton, Fiorentina, Milan, nem o Milan hoje em dia acho que consegue pagar o que o Palmeiras paga, né? Porque apesar de ser em euro, o valor que o Palmeiras paga para Abel Ferreira hoje, que é cerca de 3 milhões de reais, está fora de cogitação para a grande maioria dos clubes no mundo. Então, assim, o Abel Ferreira tá na lista, mas ele não é o primeiro nome, não é o segundo, e dificilmente teria uma proposta oficial para, de fato, aí deixar o Palmeiras. Eu até acho que seria bom para todo mundo, principalmente pro Abel. Pô, treinar um clube grande até, né, da Premier League, não é um clube que luta pela Premier League, mas é um clube bom, né, recentemente ganhou a, a Europa League, né, foi que eles ganharam. É um clube que dá um pouquinho mais de oportunidade do que um Wolverhampton da vida, do que uma Fiorentina, do que um Sevilha, mas enfim. Seria bom pra ele porque ele sai por cima do Palmeiras aqui, né? Sem muitas críticas, 2 anos sem ganhar nada. Se não ganhar esse ano, vai manchar muito a carreira dele, mas ao mesmo tempo, se ele fica e ganha alguma coisa esse ano, ele volta a ter o prestígio que ele sempre teve. Abel Ferreira entre os nomes de possível novo técnico do Tottenham. Rapaziada, e o Andreas Pereira, hein? Primeiramente, que jogador, que baita jogador, que reforço. E ontem ele tirou o sarro lá do Corinthians, né? Ele deu uma entrevista no final do jogo, né? Após a partida, falando assim, ó, abre aspas, eu só estava limpando a minha chuteira lá, porque tinha muita lama, estava meio solto o gramado. Nossa, ele tirou onda, ele tirou onda. Ah, vai punir o Andreas, pune, pune. O jogo que o Palmeiras fez contra o Corinthians, em questão de raça, vontade e tudo que envolveu, futebol não teve, ok, não jogamos nada, mas clássico não se joga, clássico se ganha. Tudo que aconteceu naquele jogo lá para nós foi excepcional. Ele joga demais e ontem marcou um gol, deu assistência, foi o cara da partida, não é mesmo? Vamos falar sobre o pênalti que o Vitor Roque sofreu? Porque o Vitor Roque é um tanque, fez um golaço, mas também sofreu um pênalti. E é engraçado, né? Desde aquele lance lá contra o São Paulo, inclusive o Abel falou ontem na coletiva, baita coletiva do Abel, o Abel tem seus altos e baixos, né? Às vezes erra, às vezes acerta, e a gente tá aqui pra elogiar quando acertar e criticar quando errar. É simples, simples. Não tem. Ah, não, porque eu não. Não. Fez coisa boa, vai ser elogiado. Fez coisa errada, vai ser criticado. Eu não tenho rabo preso com ninguém, não recebo nada de ninguém, não tenho nada a perder. Sempre com muito respeito na crítica, sempre com muito idolatria no elogio, né? E desde aquele pênalti lá que não deram pro São Paulo, o Palmeiras não teve mais pênaltis. Só aquele da semifinal da Libertadores contra a LDU, mas é óbvio que tá uma vista grossa em relação a penalidades pro Palmeiras. Isso é ridículo, né? Mas só não enxerga quem não quer. Evangelista voltou muito bem e também é uma ótima opção para o banco de reserva. Evangelista que sai no seu melhor momento machucado ano passado, deixa uma lacuna importante, só que hoje ele não tem espaço para voltar de titular, né? O Marlon Freitas está muito bem, ao lado de Andreas Pereira. O John Arias vai chegar muito provavelmente, deve pegar a vaga do Maurício. O Alan dificilmente vai sair. É, mas é bom porque aí a gente vai tendo peças
para entrar, para somar no segundo tempo. Inclusive até o Luigi entrou bem, né? Depois da roubada de bola que ele deu lá no jogo contra o Corinthians, ontem ele iniciou a jogada do gol do Andrés, ele dá uma assistência ali pro Evangelista que no final das contas dá a última assistência pro gol do Andrés. Entrou bem até o Luigi, né? E o John Arias chegou hoje, já fez as suas fotos e já será apresentado na academia de futebol. Recadinho importante, antes de continuar o conteúdo, é para você que tem carro e precisa pagar o IPVA de 2026 sem dor de cabeça e parcelado em até 12 vezes. É isso mesmo, conheça o Gringo, o super app do motorista. No Gringo, rapaziada, você parcela o seu IPVA, multas e licenciamento em até 12 vezes no cartão de crédito. Olha, também dá para emitir o CRLV, a sua CNH digital direto no app e muito mais. E não se preocupe, porque o Gringo ele é credenciado pelos principais órgãos de trânsito, garantindo que os seus pagamentos sejam feitos com segurança. Baixe agora o app de graça com o link que está na descrição e fixado no primeiro comentário e resolva todas as suas pendências. Gringo, o super app, amigo do motorista. Rapaziada, novidade sobre Fabinho, volante. O Palmeiras ainda precisa de um camisa 5, porque o Marlon Freitas tá dando conta do recado ali, mas é um 8, né? A não ser que ele se encaixe perfeitamente ali como um 5. O Marlon Freitas, eu lembro muito do caso do Zé Rafael, que ele chega no Palmeiras como um meia atacante, um ponta. Ele tava jogando em diversas posições mais ofensivas no Bahia. E aqui no Palmeiras ele vira um 8 monstruoso, joga em várias posições ali como um volante. E, enfim, ainda o Palmeiras tá de olho em Fabinho. E uma mudança no comando do Al Ittihad pode impactar o futuro do Fabinho, pro bem ou pro mal, para ficar ou para sair. Isso porque o clube saudita está em um processo final de venda, né? Isso pode alterar os planos pro volante, vai depender de quem comprar. Quem comprar pode falar assim, eu quero o Fabinho e eu vou pagar o que ele quer e ele vai ficar aqui. Pode ser que o cara que compre fala, nós vamos reestruturar o clube e encerre o vínculo do Fabinho. Encerrando, abre o espaço para o Fabinho voltar ao Brasil defender o Palmeiras. Vamos aguardar aí as cenas dos próximos capítulos. Olha essa do Botafogo, rapaziada, sobre Danilo, porque ó, uma crise pesada tá instaurada lá no clube do Rio de Janeiro. Ontem, inclusive, perderam lá do Fluminense, né? O Botafogo, ele fez uma demissão em massa nesses últimos dias aí, né? Foram mais de 20 funcionários e a expectativa é que passe dos 40, né? O PVC falou que cerca de 40 funcionários devem ser demitidos, aí eu não sei se já foram. A justificativa oficial é a mesma para todos, né? Corte de gastos, alguns já foram comunicados, outros não. E cada vez mais a gente vai vendo um Botafogo afundado em dívidas, em problemas financeiros e que vai ter que se desfazer de seus atletas. O Palmeiras tem que ficar de olho, apesar do John Textor ter pedido que não negocie com o Palmeiras e o Palmeiras saído da negociação, a gente não sabe o dia de amanhã. Então, vamos ficar de olho, porque quem sabe o Danilo futuramente aí, na janela do meio do ano, não sei, possa vestir a camisa do Palmeiras novamente. Por fim, Cauli chegou ao São Paulo. Eu só queria detalhar que, olha como que são as coisas, né? O Palmeiras ofereceu um caminhão de dinheiro por esse menino aí do Bahia. Menino não, né? Mas ofereceu um caminhão de dinheiro recentemente. Não conseguiu contratar, o Bahia bancou ele, ficou lá. Agora tá sendo emprestado de graça pro São Paulo. O Alan, do Flamengo. O Palmeiras tentou contratar ele na época do Galo e não conseguiu. E emprestado de graça pro Corinthians. Você já percebeu que todos os jogadores que o Palmeiras tenta contratar e não consegue, nesse cenário aí, acabam sendo emprestados e também às vezes comprados sem jogar bem. A gente teve o exemplo ali do Borré do Inter, que apesar desse ano ter evoluído um pouquinho, mas não mostrou para que veio ainda. Teve o Alário quando veio para o Inter também. Será que é a zica palmeirense das negociações? Deixa aquele like para fortalecer. Um grande abraço, um ótimo final de semana para você e toda a sua família.